neste vídeo a literatura apócrifa. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Definição, data, local, autores e circunstâncias em que foram produzidos. Leslie Fuller encarece a importância da literatura apócrifa, a qual surgiu nos anos que medeiam de Malaquias a João Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo. A seu ver, 3 fatores preponderantes constituem a contribuição dessa literatura para o estudo da Palavra de Deus. Primeiro fator, auxilia diretamente a precisar a cronologia dos livros do Antigo Testamento. Revela-nos com perfeição o ambiente helênico em que se processavam tantas transformações e que conduziram ao mundo e ao ambiente em que Jesus viveu. Habilita o estudante da Bíblia a uma melhor compreensão da história de Israel. A literatura produzida nesse período é extremamente vasta. Daremos ligeiras informações sobre tão importantes escritos. Diversos nomes foram dados à literatura desse período: apócrifa, pseudoepigráfica e apocalíptica. Apócrifa é um vocábulo grego que significa oculto e era usado primitivamente em literatura para designar o que se achava em sigilo aos iniciados e revelado aos sábios. Séculos mais tarde, serviu para designar escritos de segunda classe. Nos dias de Jerônimo, designava a literatura ilegítima ou falsa, isto é, não inspirada. Esse sentido permaneceu. Hoje, apócrifo significa falso, que não apresenta autenticidade, ilegítimo e etc. Como usualmente entendemos, refere-se à coleção de livros não canônicos incorporados à Septuaginta e à Vulgata, mas que foram rejeitados por judeus e protestantes. Pseudoepigráfica, nome dados aos escritos judaicos extrabíblicos ou não inspirados do Antigo Testamento. Nessa linha temos Enoque, os 12 patriarcas, Moisés, Esdras e etc. Em linguagem moderna, é o mesmo que pseudonímia, obra literária escrita sob um nome falso. Apocalíptica. Esse termo significa revelado. É uma subdivisão da literatura pseudoepigráfica, livros escritos sob pseudônimo. Nessa produção, vemos um bem definido movimento literário no seio do judaísmo, que vai do século II a.C. até o XIV d.C. Sua origem atesta um forte motivo de controvérsia. A rápida e assombrosa divulgação dos livros apocalípticos só pode ser atribuída à própria natureza das mensagens ou aos assuntos versados em tais escritos. A questão mais angustiante dos apócrifos, sem dúvida, é a que diz respeito à sua cronologia. As escolas teológicas discutem qual livro apareceu primeiro. Uma significativa maioria aponta Eclesiástico, datado de 190 a.C. Desse modo, multiplicam-se as hipóteses e algumas chegam a extremos, como afirmar o aparecimento dos primeiros livros 300 anos antes de Cristo, ou então datá-los até 3 séculos depois de Cristo. Leslie Fuller situa grande parte dos apócrifos entre 100 a.C. e 130 d.C.
Com as mesmas dificuldades lutam os apócrifos do Novo Testamento. Em se tratando de literatura apócrifa, para nós apenas de valor histórico e literário, prescindiremos dessa parte, deixando o assunto para os especialistas. Se a questão cronológica é quase insolúvel, não menos é a do local onde os apócrifos foram produzidos. Os estudiosos da matéria não chegam a um acordo. Para cada livro, são apontadas dezenas de lugares possíveis onde os apócrifos teriam sido escritos. Só esse lado da questão consumiria boa parte do nosso tempo e nos levaria a estudos exaustivos. Para estudos aprofundados da matéria, remeteremos o prezado ouvinte ao excelente comentário de Lange, ao volume dedicado a tal literatura, onde se fazem os mais minuciosos e consumados estudos sobre todos os aspectos dos apócrifos. Determinar os autores dos apócrifos é uma questão complicada para os críticos. Sabe-se, por exemplo, que os Macabeus não foram escritos por nenhum membro dessa histórica família. Daniel não escreveu a parte suplementar das suas profecias conhecidas como acréscimos a Daniel. Salomão não escreveu o Sabedoria, e assim sucessivamente. Os nomes de Salomão, Daniel e outros ilustres personagens foram dados aos livros por uma questão de prestígio pessoal. A Igreja Católica Romana resolve o problema valendo-se da autoridade. Assim, para ela, acréscimos a Esther foram escritos por Mardoqueu. Acréscimos a Daniel, por Daniel. Sabedoria, por Salomão. Eclesiástico, por Jesus, filho de Siraque. Desse modo ingênuo, vai-se determinando autor por autor dos apócrifos. Entretanto, para os espíritos livres, baseados em críticas judiciosas e moderadas, o problema se apresenta muito mais complexo. Pela data e pelo local em que cada apócrifo foi produzido, deduz-se que os nomes dados aos livros não coincidem com a realidade, de onde os fatos nos mandam concluir que tais nomes são supostos e não verdadeiros. As circunstâncias em que os apócrifos foram produzidos eram diversas. Se aceitarmos a data máxima dos modernos especialistas para a escrita dos primeiros apócrifos, ou seja, 300 a.C., penetraremos então no ambiente em que tal literatura realmente apareceu. Dentre as muitas circunstâncias, destacamos estas. Após os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, a profecia emudeceu. Malaquias deixa os judeus uma parte em Jerusalém e a maior parte espalhada pelo mundo de então. Os profetas falaram sobre as grandiosas promessas divinas, apontaram os tempos opulentos e descreveram o Messias, bem como o seu reino de glória. É verdade que Isaías o descreveu como servo sofredor, mas isto Israel não sabia interpretar, e, pondo-o à margem, voltava-se para o auge de poderoso reino. Depois de Malaquias, os judeus não receberam uma palavra por parte de Deus. Começaram a ficar decepcionados com as promessas. Faltando-lhes a revelação divina, voaram nas asas da imaginação, urdindo planos que se consubstanciaram em peças literárias, cujas preocupações eram consolar o povo que esperava uma palavra de Deus. No silêncio da voz divina, multiplicaram-se as palavras humanas. Um segundo elemento contributivo foi a dispersão dos judeus desde Nabucodonosor. Antes disso, vemos como os reis de Judá fizeram tudo para manter a unidade nacional. Com o fim dessa unidade, o rebanho do sul, em quem repousavam todas as esperanças do futuro da teocracia, foi disperso. A tribo de Judá foi derrotada e humilhada por estrangeiros. Os judeus viviam aflitos e desnorteados.
foram separados do templo e sua hegemonia foi quebrada. A força de suas tradições foi enfraquecida. Eles abandonaram velhos costumes, adquiriram riquezas, espalharam-se pelo mundo, mas sempre se lembravam de Jerusalém e mantinham-se firmes e fiéis a Deus e à sua palavra. Dessa nostalgia nasceram muitos livros apócrifos. Outras circunstâncias que contribuiu para o surgimento dos apócrifos está no espírito esteiro e nacionalista do judeu em interpretar a profecia. Eles eram exageradamente imediatistas. Concebiam um reino messiânico temporal e segundo os caprichos de uma nação, de um povo. Recorriam às profecias do Antigo Testamento e faziam tudo para que essas atendessem às exigências de Israel. Frustradas as possibilidades, eles recorriam à imaginação. Assim, o conteúdo de diversos livros apócrifos é uma tentativa de harmonizar o que Deus prometeu nos profetas com as contingências da época em que viviam. Mas não é tudo. Há outro motivo. Os pontos anteriores podem ser comparados a pequenas vertentes que se vão avolumar nesta, formando uma corrente. Referimos-nos às perseguições movidas pelos sírios contra os judeus após a morte de Alexandre o Grande. Quando essa perseguição recrudesceu, a literatura apócrifa multiplicou-se. Um povo tradicional que esteve nos fastígios da glória, povo forte e respeitado, agora, porém, era vilipendiado. Como se não bastasse, seu templo foi profanado e os tesouros do seu passado foram conspurcados. Vem a reação que começa com o despertar do sentimento nacionalista. Raia-lhes uma manhã de esperança, rompe-lhes um sol de justiça, unem-se, lutam e vencem. Os apócrifos aparecem tanto para conclamar o povo a se unir a fim de reivindicar os seus direitos ultrajados por estrangeiros impiedosos, como para cantar as vitórias concedidas por Deus. Esse é o caso dos 2 livros de Macabeus, um dos mais lindos e mais plenos do patriotismo ardoroso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.